como enfrentar na prática os principais desafios da psicoterapia com criança. Esse é um tema muito importante para nós psicólogos e é um tema que traz uma grande complexidade, né? Porque a gente está lidando com crianças e ao mesmo tempo com todo um sistema familiar. E aí a gente tem que entender a especificidade dessa fase e desse nossa prática, dessa nossa interação num tratamento com esses seres tão delicados aí, que também pode adoecer, inclusive de depressão e de outros transtornos mentais graves, né? Então vamos lá. No primeiro item que eu coloquei aqui, não saber definir a dinâmica da criança. Gente, essa dinâmica da criança, a gente sabe que por ser menor de idade, e claro, não só por ser menor de idade a gente tem que dar uma satisfação para os pais, mas é porque a criança também, o seu processo de desenvolvimento está muito ligado à aprendizagem. Então está muito ligado ao sistema que ele vive. Então está ligado aos familiares. A criança não tem autonomia suficiente para tomar as decisões de mudança, né, com relação às atitudes, aos comportamentos. Nos primeiros encontros, são os pais que a gente vai entrevistar, né? De 1 a 2 encontros antes da gente ver a criança, né? Dependendo da complexidade, a gente vai ter que fazer uma avaliação com os pais, né? Independente da idade. Do 0 a 12 anos de idade, a gente vai ter que interagir com os pais. É importante que a gente escute os pais para entender o que os pais trazem ali, né? Quando a gente começar o tratamento da criança, claro, é só a gente com a criança, né? Então a gente vai precisar de um tempo agora. Mas aí os pais é de 15 em 15 dias, toda semana, toda... Como é que faz com os pais? Se chama, demora, não demora? E isso vai depender muito do tipo de criança e da especificidade dessa criança. Uma criança, de repente, com uma deficiência mental, né, cognitiva muito grave, vai necessitar, de repente, que um adulto esteja mais presente, né? A atuação dos adultos vai depender muito da idade da criança, porque a criança com uma idade menor, a gente vai precisar de um pouco mais de entendimento sobre o sistema de comportamento, de facilitação para a aprendizagem dessa criança, né, vinda dos pais. Então a gente vai ter um pouco mais. Agora a gente pega, de repente, uma criança de 11 anos, de 9 anos, que é um pouco mais independente e se expressa melhor, né? Então essa criança, a gente vai ter mais, digamos, dinâmicas com essa criança individualmente, e aí a gente vai chamar os pais, claro, esporadicamente. Aí a gente vai definir, a partir também da combinação que vocês vai fazer com os pais, né? Pode ser de 15 em 15 dias, né, que esses pais venham. Dependendo da criança e da problemática, pode ser de mês em mês. Então, é uma combinação que você pode ter esse olhar, essa flexibilidade. Segundo ponto, querer educar a criança, né? Então, gente, é um ponto assim que confunde muito a gente. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: poxa, aquela criança não senta, ela não fica sentada, ela é muito agitada e muito mal educada. Psicólogos falando isso. E aí, gente, aí eu pergunto: o que eu faço com essas crianças que não param sentadas e eu não consigo nem falar com elas? Observe, aquele espaço ali não é um espaço de educar a criança, de fazer a criança ter comportamentos sociais. Não, ali não. O nosso papel não é esse. O nosso papel é compreender o processo de subjetividade, de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança para que ela tenha saúde. E para isso eu preciso observar como essa criança se comporta. Se ela se comporta bagunçando, eu tenho que entender os porquês. Se ela se comporta de uma forma desrespeitosa, eu tenho que entender essa interação. Eu não posso limitar essa criança. Ali é um espaço que ela precisa se expressar. Se ela se expressa assim, eu preciso aceitar essa expressão. Eu preciso identificar e preciso interagir com essa expressão dela. Se é assim que ela se comunica, eu vou me comunicar com ela assim. Até para que ela, de repente, possa não precisar eu ter formas mais saudáveis. Até para identificar que se isso está sendo uma coisa ruim para a criança. Criança bagunceira no consultório, tem que deixar ela se expressar, tem que deixar ela, né? Se ela quer pular, se ela quer brincar, interaja com aquilo. A gente vai ter que ter um pouco de criatividade também para interagir com essas linguagens, né? Vai ter criança mais quietinha, que eu acho até mais difícil da gente interagir e fazer com que ela se comunique. O silêncio também é uma forma de comunicação muito grande pra gente. Então não tentem doutrinar uma criança, abram sua mente para isso dentro do consultório, porque isso facilita muito. Quando a gente se abre
né? A gente não fica com aquela dificuldade de, ai meu Deus, essa criança é muito bagunceira, não quero pegar essa criança porque ela é muito bagunceira, eu não sei lidar com criança bagunceira. A gente não tem que lidar com isso. A gente tem que investigar o sofrimento dessa criança, se ela tá sofrendo, se ela não tá sofrendo, né? Então isso que a gente vai investigar. Terceiro ponto, sofrer pressão dos pais para educar os filhos, né? Primeiro é a gente, né? O segundo ponto eu coloquei ali que é a gente mesmo, às vezes por uma questão moral nossa, querer educar uma criança, achar a criança chata, achar a criança bagunceira, achar a criança tímida demais, e a gente querer ensinar como é que é o certo. Isso pode atrapalhar o processo terapêutico com a criança. Agora, existe também a gente querer fazer nosso trabalho e os pais, eles querem muitas vezes que a gente eduque a criança dele para que livre ele de um trabalho, né? Ah, ele tá muito bagunceiro, não sei mais o que fazer com ele. Vê aí o que você faz. Como assim? Isso não é o nosso trabalho, né? O meu trabalho não é educar ele, eu não sou mãe dele, né? O meu trabalho é entender se ele tá em sofrimento. Se essa forma dele lidar e a forma como a família tá lidando com isso pode estar causando sofrimento para ele. Claro, indiretamente para a família também, né? E quando a gente ajuda essa criança, a gente também ajuda a família. Porém, a família tem que entender que a gente não tá ali para isso. Então, a família precisa muito ser psicoeducada. Quanto a isso, eu bato na tecla sempre. Quem me conhece aqui sabe que eu bato na tecla sempre. Isso facilita e organiza nosso processo terapêutico para que a gente tenha maior evolução nesse processo. Fazer com que a família entenda o que é um processo terapêutico, né? O que fazer nessas primeiras sessões aí com a família, né? A gente vai avaliar, mas a gente também vai psicoeducar. O que é um processo terapêutico? Vai desmistificar mitos dela, porque a gente vai saber o que ela entende daquilo, né? Será que ela acha que o psicólogo vai colocar o filho nos eixos? E a gente vai mostrar para ela que não. O que é mais importante naquele momento para aquela criança, né? E que os pais aprendam a lidar com seus filhos para que os filhos entrem num eixo familiar, né? Para que a criança agregue ali também, né? Vão existir modificações, tanto dos pais com a entrada de uma criança, tanto da criança quanto aprender a crescer dentro de uma família específica, né? Existem regras que vão sendo criadas a partir desse relacionamento e a gente está ali para facilitar essa comunicação. Outra coisa importante, quarto passo, interação com a escola. E aí é interação escola-pais e psicólogo, né? Ou seja, realmente é complexo? Pode ser complexo, mas pode ser simples também. Desde o momento que a gente sabe qual é o nosso papel com a criança, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo, gente, é sempre com a saúde dessa criança. Saúde mental, que envolve um bem-estar em áreas específicas, né? Bem-estar mental, físico, social. Então, esse bem-estar, que isso varia de criança para criança, né? De contexto para contexto, a gente vai ter que estar investigando, porque esse sofrimento pode causar falta de desenvolvimento, dificuldade, né, de desenvolvimento dessa criança. Então, a gente, com esse objetivo, né? Porque a gente fala assim, será que eu tenho que ir na escola? Pra quê? A gente sempre tem que perguntar o pra quê. Pra quê? Agora, a criança está sofrendo bullying, a criança está com dificuldade educacional e a gente percebe que não tem a ver com questões neuronais, nada disso, mas pode ser uma dinâmica que a criança não está se adaptando, pode ser relacionado a algum transtorno mental que a gente também tem que informar e pode psicoeducar a escola também com relação a essa criança, a questões que possam ajudar essa criança a se desenvolver, questões relacionadas à inclusão, né? Inclusive em transtornos mentais, viu? Uma criança autista, ela tem umas especificidades ali na sua aprendizagem, na sua socialização, que a escola tem que entender, para fazer com que essa criança interaja da melhor forma possível e que os colegas também interagem da melhor forma possível com ela. Uma criança, um adolescente com depressão, a mesma coisa. Ela vai precisar de um tempo de tratamento, até porque envolve questões físicas também, fisiológicas. Fadiga, apatia, dor de cabeça, problemas intestinais no sono. São problemas que vão atingir essa criança e a escola, ela precisa estar ciente que ela precisa ajudar nesse processo também. Agora, claro, tem pais que não vão conseguir se comunicar muito bem com a escola, não vão... E aí é papel da gente, né? E a gente pode ligar para o diretor, para o coordenador, a gente pode conversar, a gente pode ir lá, a gente pode dar uma palestra, nesse momento, né, de isolamento, de pandemia, a gente pode marcar uma videoconferência para que a gente possa fazer uma psicoeducação mesmo, para ajudar essa escola a entender a especificidade, sempre entendendo a questão do sigilo, né, e do vínculo com o seu paciente. Vamos lá. E o quinto, gente, a linguagem com a criança. Gente, linguagem não tem a ver apenas com a verbal. Linguagem é
toda forma de expressão. Pode ser uma expressão em desenho, né? A brincadeira é uma ótima linguagem para você observar e a criança se comunicar. A criança se comunica através da brincadeira, através de processos assim muito, digamos, de toda a vivência que ela tem ali, né? Então, o primeiro modo de se comunicar de forma lúdica com essa criança, muitas vezes. Agora, a gente está falando de crianças, então tem etapas de desenvolvimento dessa criança aí, né? Então, tem etapas que a gente tem que observar. Agora, existem etapas que são, digamos, gerais de todas as crianças, mas, claro, num contexto, digamos, saudável, né? Agora, se a gente está vendo uma criança, a gente está vendo um período de infância aí, né? Dos 0 aos 12 anos. Então, a gente sabe que as linguagens são diferentes, né? A forma de se comunicar com cada criança é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, tem uma técnica aqui para trabalhar com criança. Mas criança de que idade? E às vezes não só idade, de que especificidade, que tipo de demanda. Porque tem criança de 5 anos que ela tem uma expressão muito grande, você pode trabalhar muita coisa ali. Tem criança de 5 anos que está pouco desenvolvida, pouco estimulada, que você vai trabalhar de uma forma diferente. Tem criança de 12 anos que parece um adulto. Ou seja, tem crianças e crianças. Como é que você vai conseguir comunicar com cada uma delas, né? Tem criança de 12 anos que tem uma mentalidade de uma criança de 7. Entende? Então, como é que você vai se comunicar com cada uma delas? Então, a gente tem que entender essa especificidade. Então, esses processos todos, né? Essa é a quinta parte, né? A própria nossa linguagem com essa criança vai valer muito do nosso conhecimento num contexto geral desse desenvolvimento, mas também como essa criança, dentro desse desenvolvimento, está sendo estimulada. Essa criança não foi estimulada, uma criança de pais negligentes, uma criança que não tem muito estímulo, às vezes questões relacionadas a questões até sociais mesmo, financeiras, né? Essa criança não está tendo um estímulo muito legal, ou questões relacionadas à falta de habilidade mesmo dos pais. Ou seja, vai ser uma variedade de coisas que a gente vai identificar ali, né? E o nosso objetivo é ajudar com que os pais compreendam melhor essa dinâmica, para que eles possam ajudar melhor os filhos e a gente ajudar com que os filhos consigam se desenvolver saudavelmente, sofrerem menos, né? Sofrimento é uma coisa que faz parte da vida humana, mas terem instrumentos, né, que nessa fase seja bem desenvolvido instrumentos para que ele possa no futuro lidar com suas questões de forma saudável, né, lidar com seus sofrimentos de forma saudável, saber lidar com suas emoções, saber interpretar, entender, se comunicar. Então, a nossa função ali é no seu processo emocional, nesse desenvolvimento, né? Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela essa parceria. Então, grande beijo, gente.